1 Samuel capítulo 16, o verso número 6. 1 Samuel capítulo 16, verso de número 6. Eu vou ser bem direto que eu preciso orar por você no final. Eu tenho um costume que eu nunca monto a mensagem. Todas as mensagens minhas que eu monto e deixo guardado. Eu venho para a igreja sem saber qual delas eu vou pregar. É toda a pregação isso. Quem não me conhece fala assim: você vai pregar o que hoje? Eu falo: não sei. Tá todas as mensagens guardadas ali. Quando eu chego na hora, e foi inacreditável o que a Nicole ministrou aqui. E eu preciso muito orar por você no final, porque Deus ele vai fazer um negócio doido aqui hoje. Você não vai perder tempo não. Você não está com sono não, tá, gente? Você dorme 5 da manhã, 4 no Rios, não é? Então segura um pouquinho aí. Já estou acabando. Capítulo 16, verso 6. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura e estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor para o coração. Então chamou Jessé e Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: não é esse escolhido do Senhor. Então fez passar a Samar e disse: tampouco esse o escolhido do Senhor. Verso de número 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda não falta o menor, e esse que apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: envia um mensageiro para chamar, porque não nos assentaremos na mesa até que ele chegue aqui. E você diga amém. Antigamente tinha um problema de idolatria, porque os povos antigos tinham a dificuldade de concentrar pedido num Deus. Então quer dizer, cada Deus era responsável em resolver uma coisa. Você percebe que no Antigo Testamento havia uma variação de deuses, porque cada Deus tinha poder para tal feito. Se quem está aqui fosse da época secular ou mundano e precisasse desencalhar, você tinha um Deus para desencalhar. Caio, eu quero porta aberta. Aí você tira o Deus do desencalhar e vai chamar o outro Deus, porque é outro Deus que abre porta. Caio, eu quero cura. Então esse Deus da porta e do desencalhamento já não funciona. Tem que ter um outro Deus que é para curar. Quer dizer, cada problema que você precisava era um Deus responsável. E isso gerou uma loucura na cabeça deles, quando de repente eles descobrem que o Deus que a gente serve é o Deus que sozinho, repito, sozinho, sem terceirizar, sem compartilhar problema, o nosso Deus sozinho, ele cuida da saúde, da finança, do coração, da família, da vida, dos jovens. Eu acho que você não entendeu. Você serve um Deus tão poderoso, mas tão poderoso, que ele não precisa compartilhar nem pedir ajuda para ninguém. O mesmo Deus que hoje aqui sozinho está curando quem está na ponta, está abrindo a porta para o outro, está curando o coração do outro, está transformando, isso ele faz só. Isso aqui é incrível. Deus, ele sozinho, ele era general do povo. Deus sozinho não precisava de rei. Só que nós temos uma dificuldade de querer ver e apalpar aquilo que a gente tem como referência. De repente eles começam a clamar a Deus, clamar a Deus, clamar a Deus, e pedem para que Deus dê um rei. Deus não deu rei, mas Deus permitiu com que um rei fosse levantado. Esse rei é Saul, e Deus deixou bem claro: rei levanta pode acontecer na sua vida com a idade que você está, porque você é jovem. Tem aquilo que Deus pode programar e fazer acontecer, ou tem aquilo que Deus, pela sua insistência, permite acontecer. É muito fácil você entender qual é qual. Por quê? Porque aquilo que vem de Deus tem durabilidade eterna. Ouvi 3 glórias. Aquilo que vem de Deus não tem capeta, não tem diabo, não tem nada que atrapalhe. Aquilo que vem de você, para você e por você, tem tempo de durabilidade. É por isso que Deus prefere demorar para te entregar e quando chegar ser eterno, do que entregar nas pressas e em pouco tempo desperdiçar. Quando Deus permite Saul ser levantado, Saul se levanta contra Deus, contra a vontade de Deus, e de repente Samuel, que é o profeta, está pegado com Saul. Aí Deus chega para Samuel e fala assim: Samuel, sabe o Saul? Sei, você está pegado? Tô. Eu rejeitei Saul. Aí está assim no texto: e Samuel entristeceu o seu rosto. Por quê? Porque Deus estava feliz porque tinha achado Davi, e Samuel agora está triste porque Deus rejeitou Saul. Gente, deixa eu explicar melhor isso aqui. Samuel está triste com a mesma coisa que está deixando Deus feliz. Isso aqui é só para quem é marcado e entende o propósito de Deus. É você saber que tem situação, que a mesma situação vai te entristecer, porém vai alegrar o coração de Deus. É mais ou menos assim: o cara chegou aqui na igreja e falou: ai pastor, minha namorada me largou, estou tão triste. E Deus fala: menina, eu estou feliz pelo mesmo motivo.
Eu estava noiva, a aliança estava aqui, ele fez festa, ele me pediu, ele montou textão no Instagram, agora ele está com outra, você sabe o que é isso? Eu estou tão triste. E Deus fala, rapaz, eu estou fazendo festa por essa tranqueira ter te largado. Porque enquanto você vê solidão e você vê abandono, eu já estou preparando um casamento abençoado para você. Sabe o que é, pastor? Eu estou tão triste. Por quê? Porque o meu carro quebrou, o teu carro quebrou exatamente poucos minutos antes de você ser atropelado ou sofrer um acidente. Então o que te entristece me alegra. Você tem maturidade suficiente para entender que quando você estiver triste com uma situação, antes de chorar, você pergunta para Deus assim: o que eu estou vivendo que está me deixando triste? Está deixando o Senhor como? Tem maturidade? Você tem maturidade para quando a porta fechar, você fala, peraí, eu estou triste porque a porta fechou, mas como é que está o Senhor aí em cima? E se Deus falar assim, eu estou feliz, você tem coragem de se alegrar com a alegria dele? Irmão, porque o que te deixa forte não é tu estar feliz, é Deus estar feliz. Pera, tu já reparou que tem período que tu está triste, quanto mais triste tu fica, mais forte você fica? Eu falei de tarde aqui que quando você pede solução para Deus, Deus não manda solução, Deus manda outro problemático para te ajudar. A menina fala, estou carente, manda o marido. Deus não manda marido, manda uma outra encalhada para dar conselho. Ok, me explica isso aí. Por que quando eu estou triste parece que eu estou forte? Porque geralmente as coisas que me entristecem alegram Deus. E a Bíblia fala que a alegria dele é a nossa força. Oh glória. Samuel fala, tá bom, já entendi, o senhor está feliz, eu estou triste, mas como é que eu vou fazer? Porque se eu falar que vou consagrar outro rei, ele vai me matar. Deus falou assim, então eu vou te dar uma estratégia para você não morrer. Você vai pegar uma bezerra. Vai pegar o que, gente? 1, 2, 3. Quem tem carne mais gostosa? Santa Catarina ou Paraná? Carne, quem tem mais? Paraná? Vejo uma briga muito forte aqui, ó. Uma contenda. Ô Flavinho, tu que já me levou numa churrascaria, inclusive faz tempo. Tu já viu bezerra morrer? Tu já viu boi morrer na frente? Hoje em dia tem uma técnica maravilhosa, você sabia? Hoje em dia o animal não pode sofrer. Irmão, minha família é nordestina, eu vi o bicho morrer na forma antiga, na pancada na cabeça. O porco grita que é uma beleza. Me responde uma coisa, você teria coragem de pegar uma bezerra e matar ela na moda antiga? Sim ou não? Você teria coragem de pegar um cutelo, bater na cabeça da bichinha? A gente chama de bichinha, mas come depois. Você teria coragem de bater na cabeça da bichinha? Ela caindo. Você teria coragem? Não. Olha o que Deus está dizendo para Samuel. Samuel, você vai ter que pegar a bezerra. Você vai ter que bater na cabeça dela. Ela vai gritar, vai chorar. Mas se tu quiser continuar vivo, a bezerra tem que morrer no teu lugar. Sabe qual é o teu problema, irmão? Que a mesma pena que você tem da bezerra, você tem esse seu namorado narcisista e você não larga ele por nada. E quem está morrendo no lugar dele é você. Tá pesado o clima, gente? Pode continuar? Tá. O problema é que a mesma pena que você tem da bezerra, você tem esse seu amigo falso e mentiroso, que tu tem uma dependência tão emocional porque não teve pai e mãe, e aí tu joga isso em descarga de amizade e tá disposto a ouvir coisas por trás, sabendo que a pessoa que está contigo na frente é a mesma que te difama por trás, mas você não mata. Por quê? Porque você tem apego e você tem uma coisa que você é bonzinho, você é bonzinho. E nem toda bondade é virtude, às vezes é desobediência disfarçada de coração bom. Ai, eu sou tão bonzinho. Ei, o que você vê como bondade, Deus vê como desobediência. Deus mandou você eliminar. Deus te trouxe aqui nesse culto hoje, no segundo período, para te dar um alerta. Meu filho, ou você mata essa bezerra, ou quem vai morrer no lugar da bezerra é tu. Ou você acaba com esse relacionamento que você sabe que não está dando certo. Ou você acaba com essa sociedade. Ou você acaba com esse tipo de amizade. Ou você acaba com pessoas que estão acabando com você. Ô Samuel, quem vai morrer no lugar da bezerra é tu. Diga-se comigo, acabou o tempo da pena. Diga. Vira para quem está do lado e diga assim, não é para ter mais pena. Ou você mata ou você morre no lugar. Minha mãe quando se converteu, minha mãe tem um coração desse tamanho. Aí minha mãe é do tipo de pessoa, irmão, que do nada apareceu com um mendigo em casa. Falei, mãe, mendigo? É, menino, tá na rua. Eu falei, mendigo mora na rua. Por isso que é mendigo. De repente um dia eu cheguei em casa, estava ela com uma missionária, pastor John. Missionária chorando assim, sabe? E deixa eu dar um recadinho para você, irmão. Quem é sanguíneo? Levanta a mão, quem é sanguíneo? Tem um troço no sanguíneo que é muito complicado, porque a gente, tá todo mundo amando uma pessoa. Tu olha assim e fala, não é isso tudo. Aí quem está do lado fala assim, você é perturbado. Você é cheio de achismo, é ou não é? Mas tu fala, eu nunca errei. Quando eu cheguei em casa que eu fui da paz do Senhor, ela parecia Marina Silva, sabe aquela candidata? Malária. Me deu a paz do Senhor. Quando eu olhei para a cara dela, eu falei, o que está acontecendo? Minha mãe falou assim, menino, me chamou no canto, falou assim, você não tem noção.
ela foi expulsa de 7 igrejas. Eu falei, por que, mãe? Tem uma unção nela, Caio, que os pastores ficam tudo com inveja. É porque ela é usada em cura e revelação, isso e aquilo. E minha mãe convencida, que isso é o pior. Eu falei assim, entendi. Aí cheguei lá e falei assim, tem como a senhora sair daqui, por favor, que a senhora vai enganar o Satanás, mas a nossa casa não? Minha mãe, tu tá doido? Misericórdia, desculpa, irmã, me chamou por canto e falou, você é pregador, você não pode fazer isso, temos que cuidar das pessoas. Ela saiu, depois a gente descobriu que as 7 igrejas que ela foi expulsa, na verdade ela roubou todo mundo. O teu problema é a pena, e Deus vai te livrar da pena hoje. O teu problema é esse coração seu, que é legal, mas é problemático. Por isso que Noé foi usado por Deus para construir uma arca, mas quem fechou a porta foi Deus. Por quê? Porque Noé tinha força física para construir um barco gigante, mas não tinha coração preparado para deixar a porta fechada. Eu ouvi um aleluia forte lá atrás. Quando Noé foi fechar a porta, Deus falou assim, volta. Por quê? Porque essa parte não te pertence. Tu é tão bonzinho de coração, que se o teu povo familiar gritar, tu vai abrir a porta e a água vai entrar e vai destruir o projeto. Então Deus pegou a chave da porta e falou assim, eu controlo a sua vida a partir de hoje. Vou repetir, eu controlo a sua vida a partir de hoje. Porque se depender do teu emocional, da tua bondade, você vai destruir o meu projeto. E como eu tenho algo para você, a bezerra vai morrer e você vai continuar vivo em nome de Jesus. De repente Samuel, ele pega o bezerra, vai para casa de Jessé. Quando ele bate na porta, tem 7 filhos. Presta atenção, Saul ele era alto, Saul ele era forte, Saul ele era robusto, Saul ele era de boa aparência. Pastor João, qual é o problema dos jovens? Gente, eu posso pregar sim ou não? É que eu estou meio preocupado que está filmando. Não dá para cortar não, mano. Instalou, já está lá, naquele site lá, que tu sabe qual é. Samuel falou, já que Deus não me quer com Saul, eu vou procurar a mesma coisa parecida. Já entendi, aqui Deus não quer. E se eu pegar uma outra pessoa com o mesmo formato? Aí ele chegou na casa de Jessé, viu um homem alto, forte, de boa aparência, robusto, falou assim, com certeza eis aqui o rei. Deus falou, ô rapaz, você sabe qual é o problema de você, gente, e o meu também de vez em quando, mas eu já curei isso, é que a gente troca o ciclo de amizade, a gente troca o relacionamento, mas pega tudo com o mesmo padrão. Ah, eu não dou certo com homem nenhum. Dá uma olhadinha no currículo de homem que tu pegou, vê se essas tranqueiras não é tudo igual. Tu só pega preguiçoso, só pega miserável, vagabundo, narcisista. Tá pesado o clima, gente? Rapaz, tem uma menina da minha igreja, irmão, que ela tem unção e ela tem desejo. Eu acho que ela ama desempregado. Ela ama, ela não pode ver um desempregado que ela vai. Eu falei, minha filha, que negócio é esse que te atrai? Ela saiu com um cara um tempo atrás agora. O cara, ele era tão ruim de dinheiro, que para não gastar, ele pediu 2 lanches. E para não gastar com coca, ele pediu uma jarra com água, de graça. Tirou um tangue do bolso e fez um tangue, 1 litro. Aí eu fui falar com ela e falei assim, pastor, mas pelo menos era 1 litro. Eu falei, meu Deus! Casa então com o mendigo que minha mãe levou para casa. É melhor. Olha aqui, irmão, o teu problema é que tu troca o ser humano, tu troca as amizades, tu troca a namorada, tu troca o namorado, mas tu pega tudo com o mesmo padrão. Posso ouvir um glória por falsidade aí, gente? No mundo tu andava com tranqueira, com fofoqueiro, com gente caluniador, com gente invejosa. Tu virou crente e tu só anda com gente crente, fofoqueiro, caluniador. Tu tem prazer nisso. Parece que te atrai. Aí Samuel falou assim, eis aqui. Aí Deus falou, por que é ele? Ô Samuel, não, porque é o tamanho dele. E quem foi que te falou que eu quero alguma coisa parecida com o passado? Ô irmã, dá uma chance para algo diferente, vai. Ah, vou ter que pregar isso aqui, negão. Ô gente, 2 pessoas ficaram 40 dias sem comer, Elias e Jesus. Quem foi que serviu pão para Jesus? Os anjos, sim ou não? Quem foi que levou comida para Elias? Os corvos no Brasil, se fosse nós que é pobre, é urubu. Eu perguntei para Deus assim, eu falei, Deus, por que o coitado do Elias, quem levou o pão foi o corvo e para Jesus foi anjo? Deus falou assim, porque essa vaidade de querer escolher método para entregar milagre é coisa de vocês. Eu só estou preocupado em fazer chegar. Espera aí, eu vou soltar. É que a irmã só quer anjo, irmão, e às vezes Deus tem um corvinho para ela.
Tu tá correndo atrás do anjo e o corvo tá correndo atrás de tu. Fala pra essa linda aí do teu lado, diga assim pra ela, dá uma chance pro urubu, irmã, vai. Diga assim, é feinho, mas tem comida, tem emprego, tem caráter, tem Deus, vai. Oxi. Irmã, não existe homem feio, existe homem que não treina e não é engraçado. Um feinho bombado, acabou, irmão. Aplica o negócio dele depois. Eu vejo um novo ciclo aqui acontecendo. Entendeu? Não tem essa não. Eu brigo muito com o Flávio. Falei pro Flávio, Flávio, tudo é questão de corpo, irmão. Um careca sem shape, Valdemar. Um careca com shape, Vin Diesel. Entendeu? Quantos creem que o Flávio parece o Vin Diesel? Diga amém. Eu creio. Sabe qual é o teu problema? É que tu quer anjo, tu quer beleza. E às vezes o que Deus tem pra tu não vai vir da forma que te atrai, da forma que você acha que vem. Aí ele falou assim, pastor João, não é ele. 2, não é, 7 irmãos. Não foi. Não foi. Aqui vem a parte que mexe comigo. Deus não mente, Jessé. O rei está aqui. Resta mais alguém? Aí ele falou assim, tem mais um. Se todos estão aqui, ele está aqui. Se todos são fortes, esse aí não. Se todos têm uma boa aparência, ele até tem, mas é ruivo. Samuel falou assim, Deus acabou de me falar que é ele, e eu quero que você traga ele, porque a gente só vai sentar na mesa quando ele chegar. Mas antes dele chegar, me diz uma coisa, qual é o nome dele? Davi. Irmão, você sabe o que significa Davi? Amado. Pera. Você sabia que na Bíblia, quando a pessoa tinha um nome, na verdade o nome era dado por Deus para o pai colocar como se fosse uma identidade? Pera de novo. Se o cara tem o nome de amado, relativamente, o significado é o seguinte, esse menino é amado. Bonito, né? Mas na prática não era assim. Porque o cara que carregava o nome de amado, era rejeitado pelo pai e pelos irmãos. Ficava no sol, arriscando a própria vida, cuidando de leão, cuidando de leão e de urso que podia matar as ovelhas do seu pai. Ele carregava na prática o nome de amado, na teoria, mas na prática ele era rejeitado. Era Davi dizendo assim, se tem uma coisa que eu acho que o senhor errou, meu pai, eu sei que o senhor não erra de muita coisa, só é Deus, né? Mas amado não combina com a minha realidade. O difícil de eu pregar para jovens aqui hoje, embora eu converti com 12 anos, é que eu sei que você carrega um título de pai, e quando você chega em casa e vê o pai que você tem, e você fala assim, falam que eu sou filho, então eu sou filho do quê? Porque a visão que eu tenho de pai é de um pai que traiu minha mãe e foi morar longe. Deus é isso? O ruim de você vir num culto como esse, o pastor pregar e falar assim, você é mais que vencedor, é você falar assim, na teoria eu sei que eu sou mais que vencedor, mas na prática, eu não tenho onde cair morto, cara, eu não estou bem. Na teoria eu sou amado, na teoria eu sou filho, mas na prática, eu desenvolvi ansiedade e depressão, Caio, por uma família perturbada que eu não pedi para nascer nela. E sabe qual é o problema, irmão? Quem fazia Davi esquecer o nome que ele carregava de amado, não era o povo de fora, eram os irmãos dentro de casa. Você sabia que o povo que mais faz a gente esquecer que Deus nos ama é os crentes da igreja? Você nunca viu alguém que tem um jeitinho afeminado na igreja e todo mundo tortura a pessoa porque fala que ele é endemoniado? O mesmo que vê pornografia. Um cara me parou na academia e falou assim, na tua igreja tem um menino que é gay. Eu falei, é mesmo? Tu vê a forma que ele anda? Eu falei assim, o problema é que eu ando contigo aqui na academia o tempo todo e eu já vi tu olhar para todas as mulheres que passam aqui. Qual a diferença tua para ele? Não, mas eu falei, se Deus falou que ele é amado, não sou eu que vou recusar. Se Deus falou que você que chegou aqui hoje está se libertando do cigarro, da mentira, do vício, da pornografia, não sou eu que vou rejeitar. A função do irmão não é refazer ou recusar o que Deus falou, mas é acrescentar, te abraçando e te amando para fazer você entender que você tem um pai. Davi dizia, Deus falou que eu sou amado, mas os meus irmãos dizem que não. Eles me recusam, eles me rejeitam. Aí chega Samuel, traz ele. Quem? O amado.
Imagina Davi chegando todo desconfiado, dizendo assim: não acabou meu turno ainda. Jessé falou assim: não acabou, é que o profeta quer falar com você. E Samuel falou assim: você vai ser consagrado a rei. Meu Deus, mas Saul está vivo. Você só vai assumir o trono daqui a 17 anos. Ô gente, eu sou muito imperativo. Quem aqui tem pensamento intrusivo? Diga eu. Muito obrigado. Você que falou eu, será que se tu estivesse no lugar de Davi, quando Samuel falou que ele assumiria daqui a 17 anos, tu não ia fazer uma pergunta que eu pensei também, não? Do tipo: então por que tu não volta daqui a 17 anos? Vai adiantar de que eu olho na minha cabeça, no que eu saindo daqui vou ter que cuidar de ovelha de novo? Quem pensou isso, diga amém. Obrigado. Mas Samuel estava ensinando para ele: ô Davi, eu não estou derramando óleo na tua cabeça para te dar trono. Eu estou derramando óleo na tua cabeça na frente de quem te rejeitou, para te lembrar de uma coisa: o nome que você carrega não é mentira. Você é amado. Deus não errou na sua identidade. Deus não errou naquilo que Ele te falou. Teus irmãos e teu pai e tua mãe e tua família e sei lá quem pode ter feito você esquecer a sua identidade, mas esse óleo é para Deus te lembrar que Ele te tirou lá do fundo das ovelhas do leão e do urso. Está derramando óleo na sua cabeça só para lembrar quem você é. Você está entendendo que Deus preparou um evento de 2 dias, de tarde e noite, trouxe cantora de fora, pregador de fora. Não é porque Deus quer que você só pule, ou que você só grite, ou que você tire uma selfie no Instagram, ou que você coloque uma postagem e fala: legal, e segunda-feira acabou tudo. Não, não. Deus preparou 2 dias com ministração intensa, com pregação, louvor, graça e palavra, para te lembrar de uma coisa: eu não errei no nome que eu te dei. Você é meu filho, você é amado, você tem a minha graça. Crentes podem ter feito você esquecer isso, a sua família em casa, a sociedade, o seu trabalho. Pessoas querem te oprimir, mas Deus não esqueceu que você é amado. E a visão de Deus ela é completamente diferenciada, porque Deus ele vê de uma forma que a gente não enxerga. Isso é tão forte. Que eu lembro de uma história de Thomas Edison, que foi o homem que criou, por exemplo, o microfone, a lâmpada. Ele tinha aproximadamente 8 anos de idade. E quando ele chegou em casa, ele chegou com um papel. E aí deu papel para a mãe dele e falou assim: mãe, a escola me deu um papel, eu não sei ler. Aí a mãe falou: vou ler. A mãe pegou assim, Nicole, e quando ela foi ler, ela deu uma risada e começou a chorar. E ela falou assim pro Thomas Edison, história real, tá? Thomas Edison, tá dizendo aqui que você é um gênio. Você é o menino mais inteligente da escola. Ele olhou e falou: sério? E o menino começou a pular. Tá dizendo aqui que você vai ser muito rico e que um dia você vai ser um gênio mundial. O menino abriu os braços e começou a gritar na rua: eu sou um gênio. Passaram uns anos. Adivinha o que ele virou? Um gênio. A mãe dele morre. Aí ele vai lá no apartamento da mãe, vai tirar as coisas do apartamento. E aí ele viu aquela cartinha que estava num quadro, e ele nem sabia. Ele falou: meu Deus, minha mãe guardou a cartinha do bilhete que comprova que eu sou um gênio desde novo. Deixa eu ler. Quando ele pega a carta que ele vai ler, está dizendo assim: o seu filho tem retardo mental. Ele tem dificuldade de aprendizado. Nós estamos expulsando o seu filho porque ele está atrapalhando o desenvolvimento das demais crianças. Thomas Edison se joga no chão porque ele entende: eu não me tornei o que eu me tornei por aquilo que ela escreveu, mas por aquilo que a minha mãe leu. A raiva do diabo é que a carta que ele escreveu ao teu respeito, ao teu futuro, foi parar nas mãos de Jesus. Peraí. E na carta dizia que você ia ser falido, você ia ser divorciado, você ia ser largado, você ia ser isso, ia ser aquilo. Mas quando o cordeiro pegou essa carta na mão, falou assim: eu leio o contrário, vai ser abençoado, vai ser feliz, vai ser bem casado, não vai ter trauma. Eu estou te abençoando nessa noite. Você não é o que o diabo escreve, você é o que Jesus lê. Bata no pé e diga assim: eu sou o que o meu pai leu. Ô Caio, mas é difícil, Caio. É difícil. Olha o que está escrito, pastor Eliezer. Está assim no texto. E quando Davi ele chega, Samuel pega o azeite, pastor John, derrama na cabeça de Davi. Isso aqui me pega. E daquele dia em diante o Espírito Santo entrou em Davi. Ô gente, o Espírito Santo não estava nele, não é? Peraí, o Espírito Santo não estava nele. Está no texto. O Espírito Santo entrou naquele dia. Pastor Eliezer, tu está me dizendo então que o cara matou leão e urso sem o Espírito Santo?
Tu no mundo, tu lembra o que tu fazia, a inteligência que tu tinha, a perspicácia que você criou. Você lembra onde você chegou? Eu estou pegando para gente que não é crente falando assim: Caio, eu sem Deus, olha onde eu cheguei. É Samuel dizendo: rapaz, sem isso aqui, olha o que tu fez. Tu vai ver a partir de agora. O que é que vai acontecer? Deixa o Espírito entrar e volta para lá que tu vai ver o que vai acontecer. Aí Davi sentiu a graça. Falou assim: gente, mas isso vai mudar? Vai. Porque antigamente, quando ele viu um leão e um urso querendo matar a ovelha, ele matava o leão e o urso e ficava com a ovelha. E agora, depois do Espírito Santo, quando ele viu o leão e o urso querendo matar as ovelhas, ele falou assim: eu sou o pastor que protege a ovelha. E aí de repente ele falou assim: gente, eu não sei o que está acontecendo, que o que era um cenário natural está virando poesia, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. O que é que está acontecendo, Davi? Eu não sei, tudo está virando poesia. O que é isso? É que quando o Espírito Santo desce na tua vida, o que era para ser normal vira sobrenatural. Aplauda, aplauda, aplauda. Olha pra cá, irmão, eu já vou orar. Deus preparou 2 dias para te encher do Espírito. Para quê? Para tu voltar para o mesmo cenário de antes. Ah não, eu quero alteração de cenário. Deus falou: eu quero preenchimento de azeite. Eu não quero cenário alterado, eu quero você mudado por dentro. Quando você sair desse culto e você for para a sua realidade na faculdade, na casa, na família, no casamento, tu vai dizer: cara, o que está acontecendo, cara? O que antigamente me deixava estressado, irritado, me deixava maluco, agora está virando graça. Está virando mensagem. Está virando pregação. É porque o Espírito Santo está sobre a tua vida. Encerrei. Ele pega o alimento, ele vê Golias de longe, mas agora ele tem o Espírito Santo. Ele tem quem, gente? Ah, isso é bom. Porque quando ele olhou, ele falou assim: o que vocês estão com medo? Alguém falou: você está doido? É o tamanho do cara. Ele falou assim: é que para mim é normal. Ah, entendi. Eu achava que meus irmãos eram mais amados do que eu, porque eles ficavam em casa no ar-condicionado, tomando vinho, comendo carne, enquanto eu estava no sol, enfrentando leão e urso. Davi dá uma olhadinha para os céus, e é o pai dizendo assim: tu entendeu que quem nasceu para assumir trono não pode ser criado dentro de casa? Tu entendeu que enquanto você vê a vida dos outros aparentemente melhor que a tua, você não entendeu ainda que aquilo que parecia rejeição era capacitação? Você entendeu que o que eu deixei você fazer, você achou que era algo negativo, mas vai ser o que vai garantir a sua vida e o seu futuro? Tem pessoas aqui que não sofreu nada, irmão. Deus abençoe. Beijo no teu coração. Tem inveja? Não mais. Mas tem gente aqui que só Deus sabe o que você enfrentou para chegar aqui nessa noite, na sua infância, na sua criação. E você jurou para Deus: o Senhor não me ama, que se me amasse, o Senhor me faria ser o que os outros são. Deus falou assim: não, é que o que eu tenho para você, meu filho, quem foi criado em casa não é capaz de suportar. Deus vai juntar o seu histórico de sofrimento com a presença de Deus. Ô gente, Davi falou: se eu tivesse só minha experiência não serviria, mas agora com o azeite e com a presença que eu carrego, eu vou virar uma potência.